Bom dia, irmãos. É um prazer muito grande estar novamente aqui com os irmãos e é uma alegria muito grande. Eu gostaria de começar fazendo uma oração para que nós dessemos início à nossa escola bíblica, dando continuidade a esse livro que nos foi passado sobre a igreja. Igreja é essencial. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, Pai. Ser conosco aqui hoje, Senhor, nessa aula, para que possamos aprender mais de Ti, da Tua palavra e sobre a Tua igreja, Senhor, que é fundamental em nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria que os irmãos abrissem o texto de João 2, de 13 a 22. Na verdade, nós temos muitos textos na Bíblia que vão falar de igreja. E não foi fácil escolher um, porque todos são importantes. Mas a gente precisava ter um norte aqui, uma base, né? Então, eu poderia ter escolhido vários aqui, mas eu escolhi esse aqui porque eu gosto muito e que vai ser útil aqui para a gente. João 2, de 13 a 22, eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: qual sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Meus irmãos, esse livro, Igreja é Essencial, é um livro simples, porém bem direto. E o capítulo 2, que é a parte que me coube, esse livro são dos autores Colin Hansen e Jonathan Leeman. Ele começa dizendo o seguinte: igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros ou pastores. Meus irmãos, a igreja é a noiva de Cristo. Se eu quisesse encerrar aqui agora e sair, e vocês guardassem isso, que a igreja é a noiva de Cristo, não precisava dizer mais nada de igreja. Essa frase já resume a importância da igreja. Mas eu queria que os irmãos abrissem, e eu quero que os irmãos leiam, por favor, alguns textos. Cada um abre num texto. Efésios 2, 21. Aí alguém abre Mateus 16, 18. Outra pessoa abre Romanos 12, de 4 a 5. E outra pessoa abre 1 Pedro 2, de 9 a 10. Efésios 2, 21, Mateus 16, 18,
Romanos 12, de 4 a 5, e 1 Pedro 2, de 9 a 10. Quem achar o primeiro, fala que eu levo o microfone. Achou o primeiro? Primeiro. Lê, por favor. Efésios 2, 21. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Quem achou o segundo? Vou botar o microfone para que quem está em casa... Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Quem achou o terceiro? Não, o terceiro. O terceiro é Romanos 12, 4 e 5. Romanos, foi o que você leu agora, né? Mateus, alguém achou? Mateus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem achou o último? 2 Pedro 9:10. Porque o Senhor livra da provocação os piedosos e preservar sob castigo os injustos e a companhia dos juízos. Para o dia do juízo, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundícias e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Perfeito. Meus irmãos, todos esses textos que nós lemos, eles falam indiretamente da igreja, assim como vários outros na Bíblia. Certamente que nós e muitos outros irmãos ficamos com a primeira opção dessa afirmação aqui do autor: igreja é essencial. Ele faz uma afirmação. Muitas pessoas fora da igreja poderiam transformar essa afirmação numa pergunta: igreja é essencial? Para nós é. Mas nós temos que pensar também sobre quem está fora dos muros da igreja, que certamente vão fazer essa pergunta e fazem essa pergunta hoje em dia. Aliás, talvez hoje como nunca antes, porque hoje a igreja está sendo vilipendiada literalmente, menosprezada literalmente. Porém, muitos hoje não pensam dessa forma como nós. Por isso, nós temos os desigrejados. Pessoas que, de alguma maneira, se sentiram não mais felizes na igreja, se decepcionaram com a igreja, ouviram alguma coisa na igreja que não gostaram. Os motivos são diversos. O Augusto Nicodemos tem um livro que fala sobre isso, que é muito interessante. As pessoas, elas inventam desculpas para não mais ir à igreja, mas elas se esquecem do que o pastor Alexandre acabou de falar aqui, de olhar para a cruz. Quando você olha para a cruz de Cristo, você entende aquela primeira frase que eu falei lá atrás: a igreja é a noiva de Cristo. Se você entende isso, você não vai sair da igreja por qualquer motivo. Essa desculpa não cola. Porque eu não venho à igreja para agradar alguém. Eu venho à igreja porque eu fui salvo.
porque eu fui batizado. E eu tenho uma nova vida a partir de então, e em retribuição, eu venho à casa do Senhor, entendendo que a casa do Senhor é o local onde eu devo estar, reunido em assembleia, com irmãos amados que professam a mesma fé que eu. Se você não entende isso, ou você tem alguma dúvida em relação a isso, de fato você não tem que estar aqui. Mas o autor, ele coloca, eu queria, antes de dar sequência, dizer o que a Confissão de Fé de Westminster coloca para a gente. Nós temos dois tipos de igreja. A igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é o número, a igreja invisível é o número total de eleitos. Os que já foram, já passaram, dos que são e dos que serão no futuro. Esse é o número total de eleitos, que nós não sabemos quem são esses eleitos. Por isso a importância de Mateus 28, a grande comissão, pregar o evangelho, porque nós não sabemos quem é eleito e quem não é eleito. Mas nós temos a igreja visível, que é esse templo aqui, físico, onde nós nos reunimos para congregar. Mas eu queria, como pano de fundo aqui, estreitar um pouquinho mais, porque o autor ele faz uma pergunta no livro. Como surgiu a igreja? É amplamente aceito pelos estudiosos que a igreja primitiva teve origem no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo lá em Atos. No entanto, tudo isso ocorreu dentro de um pano de fundo maior. A Bíblia nos mostra claramente que a história da redenção foi meticulosamente planejada por Deus desde a eternidade, Efésios 1. Isso quer dizer que o próprio Deus dirigiu a história soberanamente para que o seu propósito fosse cumprido. O propósito não é nosso, é de Deus. Então, no momento oportuno, isto é, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. Portanto, a igreja primitiva surgiu num cenário extremamente bem preparado por Deus. Em Mateus 16:17, Cristo diz: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não está falando de Pedro, não, ele está falando dele. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não conheço uma igreja bíblica temente ao Senhor que o inferno prevaleça, ou que entre heresia nela, ou entre mentira, ou entre... Não estou dizendo que nós somos perfeitos, não. Mas a igreja verdadeira de Cristo, quando surge uma coisa dessa, logo é dissipada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Mas quem eram os líderes dessa igreja primitiva? Os apóstolos de Cristo. Alguns exercendo mais liderança que outros, mas todos importantes. E um dos maiores líderes da igreja foi, sem dúvida, o apóstolo Paulo. Aí o autor vai colocar uma outra pergunta aqui para nós. Quem pode pertencer a uma igreja? Pessoas simples e pessoas de classes sociais mais elevadas. Não importa. O que importa é que sejam batizados, pessoas que tenham um novo nascimento e que se identifiquem como crentes por meio do batismo.
Um destaque especial aqui precisa ser dado às mulheres, pois naquela época havia muita discriminação com as mulheres. Por exemplo, as mulheres não podiam ser ensinadas pelos rabinos e nem podiam ser contadas no quórum das sinagogas. Mas isso não é o que a Bíblia nos fala em Gênesis 1, 26, 27, Gálatas 3, 28. É importante destacar o papel de importância que Cristo dá às mulheres em seu ministério. Elas foram de suma importância e suporte ao ministério de Cristo, dos seus discípulos e na igreja. Quem pode visitar uma igreja? O autor faz essa pergunta também. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que está passando ali fora pode entrar e visitar a igreja. Se quando ele entrar, o que ele vai ouvir vai agradá-lo ou não, é outra história. Até esse tipo de obra quem faz é o Senhor. Se ele vai entrar, gostar, não gostar, Deus sabe. Não compete a nós discriminá-lo ou discriminá-la. Mas qualquer pessoa pode entrar na igreja. A igreja é um culto público. E quem pode pertencer à família espiritual chamada igreja? Aí a coisa já muda um pouco de figura. Somente aqueles que entraram no reino de Deus, apenas aqueles que nasceram da água e do Espírito, de acordo com Jesus, isto é, apenas aqueles que nasceram de novo e foram batizados. Alguém abra para mim, por favor, João 3, de 1 a 5. João 3, de 1 a 5. Vamos entender um pouquinho aqui essa passagem que é muito importante para nós. João 3, de 1 a 5. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, batismo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Isso, assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque para que todo que nele crê tenha vida eterna. Quem não é batizado e está fora da igreja, é compreensível que tenha uma visão negativa da igreja. Isso, hoje em dia, é muito comum a gente perceber. A igreja brasileira, em especial, não vou falar lá de fora, porque a gente sabe como está lá fora, cada vez mais secularizado, igrejas virando boates, restaurantes, bares. Mas aqui no Brasil nós temos
78% de cristãos, pessoas que se dizem cristãos. Mas se a gente for medir a qualidade desses cristãos, aí a coisa entra numa peneira daquela com aqueles furinhos bem pequenininhos. E eu acredito que esse número de 78%, alguns falam 80%, 81%, eu acho que esse número vai cair bastante. E aí, meus irmãos, eu não tenho como não falar de igreja e excluir a oração. É impossível você falar de qualquer coisa relativa à igreja, a membros, a doutrinas, e você excluir a oração. Eu ontem tive o privilégio de falar para os jovens ali no 64 sobre o Sermão do Monte. O pastor Alexandre começou falando do capítulo 5 e eu falei todo o capítulo 6. E quando você vai para a Bíblia e você faz um estudo, principalmente em Lucas, sobre a oração é o poder de Deus descendo até nós quando nós oramos, quando nós temos intimidade com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque certamente a igreja brasileira está onde está muito por falta de oração verdadeira, que nos aproxima do Senhor e nos faz humildes e reconhecedores da nossa pequenez e da nossa visão limitada. Nós precisamos orar. Quanto mais íntimos do Senhor nós tivermos, quanto mais conhecimento da palavra nós tivermos, mais nós vamos entender de fato que a igreja é essencial, que a igreja é a noiva de Cristo, que nós precisamos levar o evangelho a toda criatura. Mas para que nós levemos o evangelho a toda criatura, nós precisamos estar cônscios da importância da palavra e da igreja de Cristo. Porque senão, não adianta. Então, o papel da oração aqui é muito importante, está diretamente vinculado ao sucesso, digamos assim, de uma igreja. Uma igreja que ora é uma igreja que prospera. E eu falo com leveza de alma, porque eu me converti e vim parar numa igreja que ora, numa igreja que sempre demonstrou união. Ela é perfeita? Longe disso, você não vai encontrar nenhuma. Mas a igreja da Gávea é o que eu conheço de igreja mais próxima de uma perfeição, aqui na terra. Porque foi aqui que eu aprendi a palavra do Senhor, foi aqui que eu conheci pessoas generosas, amorosas, foi aqui que eu aprendi a amar a igreja, porque quando eu me converti eu não fui para outra, eu vim direto para cá. Eu tive um sonho que mudou minha vida e foi aqui que eu vim parar, no quarto banco ali, ó. Exatamente ali, esses mesmos bancos, ali, há 17 anos atrás. E o pastor Leonardo, recém-chegado aqui, tudo que ele falou foi exatamente de encontro, parecia que só tinha eu aqui e ele estava falando para mim. Quando acabou o culto, eu fui falar com ele do meu sonho, e ele falou, olha, a gente só vai saber se teu sonho foi um sonho realmente, uma revelação ou não, se você começar a frequentar a igreja, se converter, o Espírito Santo vai confirmando isso no seu coração, porque sonho a gente conta como sonho. Mas foi aqui, nessa igreja, que eu recebi o Espírito Santo, que eu me converti. Então, referência de igreja para mim é Gávea. Eu conheci várias outras igrejas, porque eu acompanhei o pastor Leonardo, o pastor Alexandre, em vários outros lugares que eles foram pregar. Algumas igrejas bonitas, legais, poxa, um clima legal. Mas eu não conheço a fundo a doutrina, eu não sei o que todos pensam ali, como é o dia a dia. Aqui eu sei. Aqui eu sei. Então isso é fundamental. E aí aqui ele dá sequência
Aí. Aí o autor da sequência aqui dizendo o seguinte: percebam o tamanho sacrifício de Cristo para que você e eu pudéssemos fazer parte da sua igreja. Sim, porque a igreja não é minha, não é sua, não é dos pastores, não é dos presbíteros, a igreja é de Cristo. A igreja é dele, foi pela igreja que ele morreu. E é para essa igreja que Cristo vai retornar. E esse retorno não está longe. Mas onde o autor coloca aqui uma outra questão: onde ocorre a conversão? Dentro ou fora da igreja? Tanto faz. Essa experiência pode ser solitária ou compartilhada com amigos ou colegas, mas sempre deve resultar em fazer parte da igreja. Tem pessoas que se convertem num bar, tem pessoas que se convertem num shopping, tem pessoas que se convertem, acredito eu, passando na porta de uma igreja, ouviu alguma coisa, entrou e se converteu. Deus sabe. E é muito importante entender que nós, como membros de uma igreja, que é essencial, nós fomos adotados. Nós agora fazemos parte da família da fé. Nós agora temos um lugar cativo no álbum da família da fé. Alguém abre, por favor, João 3,16. Antes de ler João 3,16, Gálatas 4, de 4 a 5, diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando Deus nos adota, Ele nos dá o dom da fé em seu Filho. Ele nos recebe em uma família espiritual de irmãos e irmãs, que é a igreja. Quem achou João 3,16? Achou? Alguém achou? Achou, Manel? Lê para mim, por favor, bem alto, Manel. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Todo aquele que nele crê Qual o cenário hoje da igreja brasileira? Eu queria voltar um pouquinho nessa questão aqui. A igreja está diminuindo ou está aumentando? Está mais bíblica ou menos bíblica? Isso aqui eu tirei do livro do Nicodemos, o que estão fazendo com a igreja. Eu creio que nós chegamos a um ponto crítico no Brasil, da igreja brasileira. Isso porque talvez a reforma protestante, com sua teologia e prática, nunca tenha chegado de fato ao Brasil. Somos evangélicos moldados por uma argamassa meio católica, meio espírita e pouco ou nada reformada. Hoje, nós vemos uma igreja quebrada, dividida, muitas envolvidas na política de uma forma extremamente exagerada. E com isso fica refém de um não envolvimento com seus membros e com o povo que anseia pela palavra. É isso que eu vejo hoje aí. E foi de um debate, inclusive, no seminário, há pouco tempo. Não é difícil perceber isso.
a igreja, ela tem que ser essencial para nós, como ela é, mas nós temos que fazer com que essa igreja seja essencial para quem está lá fora. E isso tem a ver com nossa imagem, com o nosso comportamento, com o que falamos, a maneira como nos portamos, a nossa postura. Aí, o autor faz outra pergunta aqui. A igreja é perfeita? Não, certamente que não. Porém, é aqui que nós nos sentimos mais próximos do céu, dos irmãos e irmãs. A igreja primitiva era muito hospitaleira, nós também devemos ser. Era uma igreja engajada em missões, nós também devemos ser. Era uma igreja fervorosa em orações, nós também devemos ser. Era uma igreja centrada na defesa do Evangelho, nós também devemos ser. Por fim, uma igreja que colocava a causa de Deus em primeiro lugar e não recuava diante das ameaças e perseguições. E nós também não podemos ceder. Não está longe o tempo, já está acontecendo, de perseguirem a igreja. E nós precisamos estar convictos da nossa fé, porque muito em breve nós vamos ter que defendê-la. Cristo é o defensor da sua igreja, mas nós temos que estar preparados, porque a perseguição já começou, inclusive no Brasil. Você tem hoje pastores sendo cancelados, perseguidos. Tem um pastor aí de um outro estado, que eu não me lembro agora, que foi falar sobre homossexualidade, está respondendo processo. Quase foi tirado do púlpito. A igreja primitiva viu seus mártires sendo atacados, perseguidos e mortos de maneira cruel, mas eles se mantiveram firmes com seu compromisso com Cristo. Cristãos, quando estavam no Coliseu sendo atacados por leões, oravam. Meus irmãos, às vezes eu me pergunto que fé é essa? E se eu tenho uma fé dessa? Será que nós nos manteremos assim, mediante a tudo que estamos vendo hoje? Quando a igreja se deleita em conjunto com a alegria da conversão, os crentes ganham outra perspectiva sobre o que os divide. É muito mais fácil nós enfrentarmos os problemas que estão aí e que virão, sendo uma igreja unida. E quando eu falo igreja, é a igreja de Cristo. Tem muita igreja séria, mas tem muita igreja que está desprezando a palavra de Deus, que não ora, e que isso deve trazer muita preocupação ao nosso coração. Dentro da igreja, nós não sabemos o estado espiritual de todos, o que eles creem do fundo do coração. Porém, isso não muda o projeto arquitetônico da Bíblia para nossas vidas, para as nossas igrejas. Se você nasceu de novo, isto é, arrependeu-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, você pode fazer parte de uma igreja. Quando você é conhecido, quando você é convencido, não pode deixar de adorar e congregar. Você fica ansioso para servir ao Senhor da igreja, com outros irmãos, porque juntos, de fato, nós somos mais fortes.
Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu fico torcendo a semana inteira para chegar domingo, porque eu gosto de estar aqui. E em 17 anos de Igreja da Gávea, eu seria capaz de contar no dedo das duas mãos quantas vezes eu deixei de vir. Porque, de fato, eu amo estar aqui. É óbvio que, às vezes, eu venho para cá pensando em outra coisa. Às vezes, eu venho para cá triste. Tem dia que eu venho para cá alegre, que é na maioria das vezes. Mas eu não deixo de vir. Porque a igreja é essencial. Eu queria encerrar dizendo para os irmãos que, quando eu estava preparando esse estudo aqui, eu fiquei pensando muito nessa questão da perseguição, que Deus tem falado muito ao meu coração em relação a isso. E isso não deve trazer no nosso coração temor. Talvez um pouco de preocupação, porque somos humanos. Mas não temor. Nós temos que orar, nos comprometer com a igreja de Cristo, porque essa igreja é essencial. Foi por essa igreja que Cristo morreu. E é por essa igreja que Cristo vai voltar. Que nós tenhamos essa verdade em nosso coração como uma tatuagem no nosso coração. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque nós temos uma igreja, Senhor, que é bênção em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque aqui nessa igreja, Pai, nós aprendemos a adorar o Teu nome, Senhor, a conhecer a Tua palavra, Senhor. Nós aprendemos, Senhor, aqui nessa igreja, a sermos irmãos e irmãs unidos pela Tua palavra, pelo Teu evangelho e pela cruz. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão e cada irmã aqui, presente aqui fisicamente neste templo físico, Senhor, e em todos os templos físicos espalhados pela face da terra que proclamam o Teu evangelho, Senhor, e tem a Tua igreja como essencial. Obrigado, Pai, porque quem nos trouxe aqui hoje foi o Teu Santo Espírito Santo. Porque muitas vezes, se depender de nós, nós ficamos em casa, ou vamos para outro lugar. Mas é muito bom, Senhor, estar aqui na Tua casa, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor, conhecendo a Tua doutrina, Senhor, tendo intimidade com a Tua casa, Senhor, servindo na Tua casa, meu Pai. Nós te somos gratos, Senhor, porque um dia o Senhor enviou Jesus para morrer por nós. 3 dias depois Ele ressuscitou e disse que retornaria. E nós o aguardamos ansiosamente, Senhor. E esse dia será maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém.